A aula de hoje, então, é sobre membrana plasmática, continuando o conteúdo da aula passada. Então, na aula passada, semana passada, nós estudamos a estrutura da membrana, sua composição, né, a bicamada lipídica, aquela relação, né, entre a cabeça do lipídio polar e suas caudas apolares, então criando aí um sistema que tanto tem afinidade com substâncias polares quanto com apolares, né? Então as caudas elas elas ficam na mesma direção, né? Já que tem afinidade, né? Apolar com apolar. E as cabeças, né, desses lipídios ficam para fora, né, possibilitando, então, que tanto do meio externo quanto do meio interno, né, haja uma conexão, uma ligação com a água, e é isto que mantém essa estrutura da membrana, que a sustenta, que a mantém desta maneira. Mas não é uma estrutura rígida, né? Por isso que a gente chama essa estrutura de mosaico fluido, porque ela é muito fluida, muito maleável, lembrando que ela é feita basicamente de lipídios e também algumas proteínas que estão inseridas ali. Aí, na semana passada, eu também já me antecipei falando um pouquinho dos tipos de transporte por meio da membrana, já que a principal função da membrana é o transporte de substâncias, né? A gente chama isso de permeabilidade seletiva, né? A membrana seleciona o que entra e o que sai, né? Então, ela permite a entrada de algumas substâncias, saída de outras, né? Mas isso tem regra, tem padrão, né? Então, vou retomar um pouquinho com um slide bem geral, assim, para a gente lembrar os tipos de transporte e bora lá estudar o transporte ativo, que é o que ficou faltando da aula da semana passada. Perfeito? Bom dia, Elzio. Bom dia, Thales. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos começar agora, tá? Então, nós vamos estudar a membrana plasmática e o transporte através da membrana, continuando o conteúdo da semana passada, tá bom? Na apostila de vocês, este conteúdo, lá da frente B, vai estar a partir da página 30, a partir da página 21, né? A página 21 vai falar mais sobre a estrutura, né? E a partir da 23 dos transportes. E aí já falei na semana passada para vocês de transporte passivo, então hoje eu vou dar atenção ao transporte ativo. Então, vamos lá, vamos só recapitular rapidamente, né? Lembrando que o transporte passivo é aquele que ocorre espontaneamente e, por isso, não há gasto energético. A gente diz que ele é de graça, ele é gratuito, né? E aí nós temos que, se a natureza da partícula a ser transportada é sólida, nós vamos chamar esse processo de difusão, né? Transporte esse que ocorre do meio mais concentrado hipertônico, né? Para o menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, a fim de igualar as concentrações, né? Que a quantidade de soluto seja igual dos dois lados. Tá? Outro tipo de transporte passivo é a osmose, tá? A natureza da partícula transportada aqui é líquida, no nosso caso aqui do modelo biológico seria a água, e há um fluxo de água sempre para o lado mais concentrado. Então, aqui o transporte é do hipotônico, meio hipotônico para o hipertônico, uma vez que a água, sendo um solvente, ela pretende dissolver o que está mais concentrado. Por isso, ela migra espontaneamente para o lado hipertônico, tá? Então, falamos disso na semana passada, e aí eu fiz uma diferenciação, há dois tipos de difusão simples,
que é aquela cuja partícula atravessa a bicamada lipídica, é o caso principalmente dos gases, oxigênio e gás carbônico, tá? E a difusão facilitada, né, que o transporte se dará por meio da proteína da membrana. Então, nós temos aí aminoácidos, glicose, nós temos íons, sódio, potássio, a própria água. Então, esse transporte dessa substância se dará pela proteína da membrana, certo? E também é um processo gratuito aqui, transporte passivo. Hoje nós vamos falar do transporte ativo, aquele que gasta energia, né? E o principal exemplo é a bomba de sódio e potássio, já vamos entender melhor o que é isso. E também a endocitose e exocitose, que são transportes por englobamento, né? Então, quando a célula está interessada em uma partícula bem grande, e aí essa partícula grande não vai passar nem pela bicamada lipídica e nem pelo túnel de proteína, tá? Então, a única forma dessa molécula maior entrar é se a membrana se deformar, se a membrana englobar aquela partícula e trazê-la para dentro, tá? Se traz para dentro, a gente chama de endocitose. Endo, dentro, cito, célula. Se é a saída de uma partícula grande, tá? E aí essa partícula grande, né, que eu tô me referindo, não vai atravessar nem a bicamada lipídica e nem a proteína, tá? Então ela vai deformar a membrana para ser eliminada e esse processo de saída chama-se exocitose. Exo fora, cito, célula. E tanto a endocitose quanto a exocitose são exemplos de transporte ativo, porque se eu vou ter que forçar a entrada ou a saída de uma partícula grande, então eu vou ter que gastar energia para isso, tá certo? As modalidades que nós temos aqui, a fagocitose e pinocitose para a entrada, e para a saída a gente chama de plasmocitose, tá? Então vamos lá. Na aula da semana passada eu mostrei isso para vocês, né? Aqui mostrando a difusão simples, né? Que é aquela que acontece por meio dos lipídios. Cadê ela? Aqui, ó, né? Então, por meio dos lipídios, a gente observa nessa imagem, ó, o gás carbônico saindo e o oxigênio entrando, né? Por meio da bicamada lipídica. Mas aqui a difusão facilitada, né, a partícula entrando por meio da proteína de membrana, ou nesta outra imagem, né, mostra exatamente a mesma coisa, né? Então, tem mais soluto do lado de cá do que do lado de dentro, então a tendência natural é entrar do hiper para o hipo, né? E como é uma partícula iônica, não tem outro caminho senão passando por dentro da proteína, tá? Bom, aqui a gente já viu a osmose, né? Então vamos lá para o transporte ativo, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Quando a gente pensa em transporte ativo, a gente fala, mas por que a célula gastaria energia, né, para fazer esse transporte? Aí a gente tem que pensar que ela só gastaria energia para um certo transporte se aquela partícula ela for extremamente necessária, não é? Porque ele vai pagar para ter ou ele vai pagar para não ter, para eliminar. Mas não apenas isso, tá certo? Muitas vezes a célula lança a mão de um transporte ativo porque a gente diz que esse tipo de transporte, né, eu costumo classificá-lo como tudo ou nada, né? A célula, ela pode, vamos pensar aí, glicose, né? A célula quer glicose, porque afinal, com glicose, ela transforma a glicose em energia, não é? Bom, a glicose é um soluto, então ela vai entrar
na célula, do lado de fora, que está hiper para dentro, que é o lado meio hipotônico, então a tendência é entrar, tá? Por transporte passivo inicialmente, tá? Mas vamos lembrar que o transporte passivo, ele acontece até que as concentrações se igualem, tá? Então vai entrando glicose, vamos pensar, a corrente sanguínea está cheia de glicose, você acabou de se alimentar, então ela está hipertônica em glicose e essa glicose vai espontaneamente fluir para dentro da célula. Mas isso vai acontecer até igualar as concentrações, ou seja, até que a concentração de glicose dentro e fora seja igual. Mas será que é isso que a célula quer? Será que você ingeriu glicose para as suas células aproveitarem só 50%, só metade daquilo que você comeu? É claro que não, né? Então a célula não quer uma parte, ela quer tudo. Falou de tudo ou nada é transporte ativo. Então, vamos pensar que os primeiros 50%, né, vai por transporte passivo, né, de graça, né, já que não gasta energia, então vamos fazer transporte passivo. 50% igualou concentrações, beleza, mas ela não quer só metade, ela quer tudo. Então, ela vai gastar energia a partir de agora para adquirir todo o resto, né? Mas vamos pensar uma outra situação, uma situação contrária, em que a célula produziu uma excreta. Poxa, excreta é tóxico, excreta pode comprometer a vida da célula. Então, ela tem que eliminar. Como excreta é soluto e a célula está internamente hipertônica, inicialmente esse soluto vai tender a sair, né, passivamente, sem gasto de energia, né, para fora da célula. Só que isso vai acontecer até que as concentrações se igualem. Esse é o propósito do transporte passivo. Mas será que a célula ela quer se livrar somente da metade da quantidade dos seus excretas? Claro que não, né? Ela precisa eliminar todo o excreta, né? Então, ela não quer, na verdade, nada, né? A glicose, ela queria tudo para dentro, mas excreta, ela não quer nada. Portanto, se é tudo ou nada, transporte ativo. Então, a partir desse momento, as concentrações se igualam, a célula passa a gastar energia para eliminar os outros 50% restantes dos excretas, porque ela não quer ficar com nada. Pessoal, deu para pegar essa ideia inicial do que é o transporte ativo e de onde ele acontece? Sim, acho que sim. O propósito dele, né? Então, vamos dizer, em termos de respiração, não precisa transporte ativo. Olha que interessante, né? Vamos voltar de novo aqui nesse exemplo. Olha, quando eu falo de oxigênio e gás carbônico, né? O organismo não precisa lançar a mão do transporte ativo. Por quê? Porque nunca vai igualar concentrações, né? Porque entrou, olha, o sangue está hipertônico em oxigênio, então ele tende espontaneamente a entrar na célula até igualar a concentração. No entanto, uma vez que ele entra na célula, a célula consome, gasta esse oxigênio para gerar energia. Então, quer dizer que a célula nunca estará com igual concentração em relação ao sangue. Ela sempre estará hipotônica, percebe? Porque ela consome o oxigênio. Ou seja, isso obriga que este processo se dê sempre por difusão simples, tá? E a mesma coisa se aplica ao gás carbônico, não é? Porque a célula sempre estará mais concentrada em gás carbônico do que o sangue, uma vez que ela produz gás carbônico. Ou seja, se ela sempre está mais concentrada, ela nunca iguala a concentração, quer dizer que está sempre acontecendo um transporte passivo, não é? Então, por mais que ela elimine gás carbônico, eu vou eliminar até igualar a concentração. Não iguala,
Porque quando ela, vamos dizer, igualou concentração com o sangue, a célula já produziu, então ela já está hipertônica. Então eu garanto que, em termos de oxigênio e gás carbônico, esse fluxo aqui vai ser constante, sendo que o oxigênio sempre entra e o gás carbônico sempre sai. Poxa, Sheila, que legal, porque é justamente isso daqui, né, que vai garantir a energia para a célula, né, e a sobrevivência dela, porque ela não pode ficar com gás carbônico lá dentro. Então, esse trânsito, né, é gratuito e ele é constante, ele não para nunca e é sempre por transporte passivo. Mas, como eu falei, há situações particulares, como eu dei o exemplo aí de um nutriente ou mesmo de um excreta, em que a célula ela vai, num primeiro momento, usar do transporte passivo, porque ele é gratuito, não gasta energia, mas quem diz que ela quer igualar a concentração? Né? Então, quando ela não quer igualar, ela quer tudo para ela ou nada, aí ela gasta energia, tá bom? Um exemplo que aparece bastante nos exercícios é este daqui, ó. É de uma alga verde chamada Nitella, né? Esta alga, ela está na água de uma lagoa. E aqui nós temos, em esse tom azul meio roxo, né? A concentração de alguns íons dentro da alga, né? Dentro das células da alga. E a concentração deste mesmo íon na água da lagoa, por este tom aqui meio verde, né? Bom, então o que a gente nota? Tem muito mais sódio dentro da alga do que fora. Muito mais potássio dentro da alga do que fora. E o mesmo para o cálcio, o magnésio, o cloro. Então, todos esses íons aqui estão muito mais concentrados dentro da alga do que na lagoa, certo? Aí a pergunta é, bom, se dentro da alga, né, tem uma alta concentração de minerais, deveria acontecer um fluxo espontâneo de saída para igualar concentrações, não é mesmo? Por difusão, facilitada porque é um íon, né, que vai sair pela proteína. No entanto, quem disse que que a alga quer ficar sem esses minerais? Ela não quer. Ela quer tudo para ela. Então, ela, para poder ficar dentro dela, porque a tendência natural seria sair e igualar concentrações, tá? Para ela poder manter esses minerais dentro dela, ela vai ter que gastar energia. E veja, se uma célula iguala sua concentração dentro e fora, essa célula está morta. Por quê? Porque ela e o meio não têm a mínima diferença. Então, a célula não quer igualar concentrações. Deu para entender? Por quê? Porque ela tem uma identidade que ela quer preservar. Ela tem certas concentrações, certos componentes dentro dela que ela quer manter em concentração diferente do meio externo. Ou seja, enquanto ela estiver viva, ela vai gastar energia para manter essa diferença, tá bom? E como é que isso aparece no exercício, Sheila? Bom, aqui como no caso tem um gráfico, né? Geralmente mostra isso aqui, conta a situação, né? A concentração desses minerais dentro e fora da alga. E a pergunta é a seguinte: qual tipo de transporte mantém esta situação aqui apresentada? Ou seja, qual é a situação apresentada? Uma diferença enorme de concentração dentro e fora. Então, a resposta é transporte ativo, tá? Então, você identifica facilmente quando se trata de um transporte ativo, porque você vai ter muita diferença dentro e fora, tá? E se essa diferença está sendo mantida, só pode ser por transporte ativo. A célula está gastando energia porque interessa para ela manter esta diferença. Ok, eu disse para vocês que um excelente exemplo de
transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Então, vamos entender o que é essa tal bomba de sódio e potássio, tá? É o seguinte, bom, esse símbolo aqui, não sei se vocês já viram, né? Imagino que sim, na química, né? Esse colchete aqui, ele representa concentração. Então, a imagem mostra o quê? Que a concentração de potássio, de íon potássio, ela está muito menor fora da célula do que dentro. Então, tem muito mais potássio dentro do que fora. No entanto, o potássio continua entrando. Por quê? Transporte ativo, tá? Por difusão, a tendência natural seria sair, porque de onde tem mais para onde tem menos soluto, tenderia a igualar concentrações, mas a célula não quer. Ela quer potássio dentro dela, tá? Então, ela vai gastar energia para manter a concentração de potássio maior dentro do que fora. Só que acontece exatamente o contrário com o sódio. Vejam que a concentração de sódio é pequena dentro da célula, mas é grande fora. Então, a tendência natural por difusão seria que o sódio entrasse. Mas quem disse que a célula quer sódio? De jeito nenhum. Ela gasta energia para mantê-lo fora, né? Aí a gente fica assim com uma certa interrogação, né? Do tipo, o que a célula tem contra o sódio, né? E por que ela tanto quer potássio, né? Bom, essa explicação, ela não virá, né, pelo menos não completamente agora, tá? Ela virá o ano que vem, no segundo ano do ensino médio. Por que isso? Porque esta bomba de sódio e potássio, né? Esse porquê que a célula quer tanto potássio dentro e mais não gosta, né? Parece que ela não gosta do sódio. Quando a célula mantém essa diferença de concentração de potássio e sódio dentro e fora, tá? Eu não estou me referindo a qualquer célula, eu estou me referindo ao neurônio, certo? E é esta diferença de concentração sódio-potássio dentro e fora que vai permitir ao neurônio transmitir o impulso elétrico. Bom, vocês sabem já de um bom tempo que o neurônio é uma célula, né, a célula que constitui o sistema nervoso e que ela é responsável por transmitir informações e que essas informações fluem no neurônio por meio de eletricidade. Mas até agora ninguém explicou direito para vocês como assim? De onde vem essa eletricidade? Como assim uma célula com eletricidade, né? Então, o ano que vem vocês vão entender isso melhor. Por agora, é importante saber que é justamente essa diferença de concentração sódio-potássio, que a gente chama de bomba de sódio-potássio, né? A célula querendo manter a concentração alta de potássio dentro, mais sódio, né? Expulsando o sódio, gastando energia para manter dessa forma, tá? O propósito disso é deixar a célula, que no caso é o neurônio, polarizado, que é uma situação em que ele pode gerar corrente elétrica, tá bom? Mais informações a respeito disso, entender completamente esse processo, o ano que vem, quando a gente estudar sistema nervoso, aí, né, vai ficar mais claro isso. Mas por agora tudo bem, pessoal? Então, vamos ter que, de certo modo, aceitar que a célula, ela quer potássio mais do que sódio e ela vai gastar energia para isso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Perfeito, então. Último slide aqui de transporte ativo, antes da gente entrar na questão dos transportes por englobamento, né? Endocitose e exocitose. Mas aqui no intuito de ilustrar essa tal bomba de sódio potássio. Olha só. Vamos aqui, ó. A princípio, o sódio ele tende a entrar porque ele está mais concentrado fora. Então, naturalmente ele entraria. E o potássio, como ele está mais concentrado dentro,
naturalmente ele tende a sair. Mas vamos ativar a bomba de sódio e potássio? Vamos botar ATP nessa história aqui, né? ATP libera energia, o que acontece? Olha, o potássio até pode querer escapar, mas a célula gasta energia e traz ele de volta para dentro, né? E o sódio pode até querer entrar, mas a célula gasta energia e joga ele para fora. Então, a membrana da célula vai ficar fazendo isso o tempo todo, gastando energia para quê? Né? Para trazer o potássio para dentro e para jogar o sódio para fora. Perfeito. Para a gente finalizar este assunto, nos falta ainda falar sobre a endocitose e a exocitose, que são tipos de transporte que envolvem grandes moléculas, né? Então, a membrana terá que ser deformada para, né, que aquela partícula entre ou saia, tá? Vamos lá. Então, esta entrada, tá certo, de partícula, tanto num caso quanto o outro, só reforçando, né, haverá gasto de energia, né? Se a célula, ela quer tanto aquilo a ponto de ter que deformar a sua membrana, englobar e trazer para dentro, ok, então ela vai ter que pagar um preço por isso, então ela vai gastar energia. Então, endocitose e exocitose são exemplos também de transporte ativo, mas envolvem partículas grandes, tá? De grandes dimensões, como está aqui. Então, será o processo por englobamento. Ok, há dois tipos de endocitose: a fagocitose e a pinocitose. Perfeito? A diferença básica entre um processo e o outro é a natureza do que se engloba. A fagocitose é um englobamento de partícula sólida. E a pinocitose é um englobamento de partículas líquidas. Ou seja, tanto a fagocitose quanto a pinocitose são exemplos de endocitose. É a célula trazendo para dentro uma partícula grande. Perfeito? Mas qual é a diferença entre um e o outro? Fagocitose, partícula sólida, tá? Pinocitose, partícula líquida. Neste caso aqui, como a partícula é sólida, a membrana, ela se projeta para frente e a gente chama isso de pseudópodes. E eu já falei isso para vocês quando nós estudamos lá nos protozoários, na frente C, na primeira apostila, as amebas, né? As amebas se locomovem por pseudópodes. Vamos lembrar que a ameba é um organismo de uma célula só. Como é que a ameba anda? Ela projeta o citoplasma para frente, deformando este citoplasma. E a gente chama isso de pseudópodes, porque podes, pés, pseudo, falso. Né? São falsos pés, porque parecem pés, né, para locomoção, mas óbvio que não é. Enfim, a ameba não só faz pseudópode para andar, mas ela também faz pseudópode para comer. Lembram disso? Ela emite o pseudópode, ela projeta a membrana para frente, né? O citoplasma para frente, deforma a membrana, agarra a partícula, engloba e traz para dentro, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo que não é da ameba, mas é algo que acontece com uma célula muito importante do nosso corpo, que é o leucócito ou glóbulo branco. Com certeza você já falou, o glóbulo branco é aquele que nos defende contra antígenos, bactérias, vírus, né? Legal. Mas neste mecanismo, uma das maneiras de destruir o antígeno é englobar, quer dizer, trazê-lo para dentro da célula e, disparar enzima digestiva em cima. Bem assim, Sheila? Bem assim. Tá? Então, como é que um leucócito mata uma bactéria? Né? Então, ele engloba como se ele comesse essa bactéria, tá? Mas, na verdade, ele bota ela para dentro e digere ela com enzimas, tá? É assim que ele faz. Vamos ver aqui, ó. Então, o leucócito engloba a bactéria, né, por meio dos pseudópodes,
E aí ela forma uma estrutura chamada fagossomo, né, que é um vácuo digestivo. Nessa estrutura, né, vão ser, então, dentro dela vai ser lançado enzimas para digerir esta partícula, tá bem? Então, diversos leucócitos nos protegem, né, contra antígenos fazendo isso. Bom, quem foi meu aluno lá mais nas séries iniciais, lá no 5º ano, não sei se vocês se recordam, né? A gente estudou um pouquinho de sistema imunológico. E eu passei para vocês passava, né, na época, um videozinho chamado Era Uma Vez a Vida. Alguém se lembra disso? Lembra aquele vídeo Tinha uma da musiquinha. vida, não é? De Isso, Portugal. gira a vida, né? Tinha uma musiquinha lá. E parecia lá os personagens, né, fazendo lá, mostrando como é que o corpo funciona. E cada vez que falava de glóbulo branco, aparecia um soldadinho branco que abria um bocão e comia os invasores, né? Então ele está simulando ali, a partir de uma animação, o processo de fagocitose, o englobar, o trazer a partícula para dentro para depois digerir, como se a célula de fato estivesse comendo aquilo. Então, a alimentação da ameba se dá por fagocitose, mas a destruição de antígenos por leucócitos também é um exemplo de fagocitose. Tá bom? E a pinocitose? A pinocitose difere da fagocitose porque a natureza do que vai ser englobado é líquida, né? Então, quando se trata de partículas líquidas, que a célula vai englobar, porque elas são de grande tamanho, né? Então, bom, neste caso, não há a formação de pseudópodes, não é o citoplasma que se projeta e vai de encontro à partícula, né? A própria partícula pressiona a membrana, né? É como se ela estivesse se empurrando para dentro, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, tem uma partícula, olha, a própria partícula empurra a membrana, certo? De forma que ela deforma, engloba, né, aquela gota de líquido. Na sequência, há, então, aqui a liberação de enzimas em cima dessa partícula e ela é digerida. Muito bem. Seja uma partícula sólida ou líquida, vamos lembrar que ela é de grande dimensão, né? Então, ela vai ser, de fato, digerida, ela tem que ser quebrada, um processo que a gente chama de digestão intracelular. Então, lá dentro dessa célula tem a quebra desta molécula. O que acontece logo após? Parte deste material é absorvido, porque a célula tem interesse nele, né? Fica para a célula, mas uma parte não interessa para a célula e a célula vai soltar. Só que o que ela vai soltar ainda é uma partícula que ainda é grandinha. Então, para essa partícula sair por difusão, passando pelo lipídio ou pelo canal de proteína, não dá, não consegue, porque ela ainda é grandinha, mesmo sendo resto da digestão. Isso quer dizer que não há outra forma de jogar esse material fora, a não ser deformando a membrana. Portanto, é um exemplo de exocitose, a gente usa esse termo porque é a saída, né? De um material de uma dimensão, vamos dizer, média, já não é tão grande assim, mas não dá para passar ainda nem pelo lipídio, nem pela proteína, então vai ter que deformar a membrana para ser liberado. Então, após uma digestão intracelular, forma-se um vacúolo residual, é o nome dessa partícula aqui, que se liga à membrana e gasta energia, claro, todo o transporte por englobamento, seja entrada ou saída, gasta energia, mas vale a pena gastar para liberar isso que a célula não quer, que são resíduos aí. Tudo bem, pessoal? Este processo de exocitose de saída aqui, ele é chamado de plasmocitose, tá bom? Alguma dúvida ou pergunta? Não, tudo de... Não? De boa?
Tá, então agora nós vamos olhar um pouco para a apostila, porque a apostila, além de falar desses transportes, ela inclui também nesta aula algumas modificações na superfície da membrana que vão colaborar com a sua função. Então, já que o tema é membrana plasmática, falamos da estrutura, da composição, dos vários tipos de transporte. Então, agora vamos falar de algumas modificações na membrana que possam colaborar com a função da célula como um todo. Isso está na página 25, diferenciações da membrana plasmática. Então, agora eu vou seguir com vocês aí na própria apostila. Isto. Página 25, portanto, vamos lá. Aqui. 25? É 25. Diferenciações da membrana plasmática. É a apostila 5, né, que nós estamos, volume 5, caderno 1, né, que é o da biologia. Página 25, tá diferente a página de vocês? Não, tá igual, é que eu achei que a gente fosse fazer exercício, mas Ah, não, porque, como eu falei, a apostila inclui também as diferenciações de membrana. Então, preciso falar delas além da estrutura, do transporte, né? Tem que falar das diferenciações. Então, a membrana plasmática, às vezes, ela modifica o seu aspecto, tá? Para poder, além dessas funções que lhe são próprias, né, que é delimitar a célula e fazer transporte, para fazer algumas coisinhas a mais, né? Por exemplo, as microvilosidades. O que são microvilosidades? São deformações na membrana plasmática que são similares a dedos, parece um monte de dedinho. Na verdade, o que acontece com a superfície da membrana? Ela dobra sobre si mesmo várias vezes, então ela fica toda recortadinha assim, ó, né? Então, são prolongamentos fininhos, delgados da própria membrana, então ela dobra sobre si mesmo várias vezes. Aí você me pergunta, mas por que de repente uma célula resolveu modificar uma parte da sua membrana, no caso aqui a parte superficial, para ficar com esse aspecto, com essa cara? Porque quando ela dobra, ela faz essa arquitetura, ela aumenta a superfície de contato com uma partícula. Então, veja, se ela fosse retinha, uma partícula vem, toca aqui, né? Então, ela teria este ponto, o único ponto de contato com a partícula. Se ela é toda recortada, sua superfície é toda, né, dobrada, né, formando essas microvilosidades, a superfície que tem para contato com aquela partícula é bem maior, tá certo? E isso promove a absorção. Então, grifa isso na tua apostila, que é importante. Por que que a célula tem microvilosidade? Se a célula tiver microvilosidade, pode saber, é uma célula que atua na absorção. Por exemplo, as células que constituem o epitélio da parede intestinal, né? O epitélio é a primeira camada de células do seu intestino, pensando lá dentro, tá certo? Esta camada, ela está em íntimo contato com o alimento e ela vai ter que absorver, o alimento vai ter que entrar por ali, tá certo? Claro, o alimento nessa etapa já está digerido. Então, ele vai entrar por difusão, se for líquido, por osmose, tá? A princípio, depois transporte ativo para pegar tudo, mas vai ter que absorver. Agora, imagina se a superfície da membrana ampliar a sua capacidade de absorção. É isso que essas células fazem. Então, quando você vê uma célula e a sua superfície tem microvilosidade, o que isso está significando? Que aquela célula vai atuar em absorção. Ela está interessada em absorver. Quer dizer, além das funções normais da membrana, essa membrana vai atuar especificamente na absorção. Tá bom? Perfeito. Só que
Existem outras diferenciações, vamos a elas. Então, uma das diferenciações da membrana é a microvelocidade e outra é o desmossomo. Tudo bem que é um nome chato de se gravar, mas vai ter que fazer um esforço aí, porque é um nome muito importante, especialmente o ano que vem, né? Quando a gente for estudar fisiologia humana, a gente vai falar muito de microvelocidade, muito de desmossomo. Então, você vai ter que lembrar disso daqui. Mas, Sheila, o que é um desmossomo, né? Então, é uma especialização da membrana. Então, quando uma célula tem a intenção de aumentar a adesão com a célula vizinha, então ela quer se prender fortemente à célula vizinha. O que ela faz? Ela emite filamentos proteicos, filamentos de proteína, e faz como se fosse uma costura grosseira, né? Então, como que se tivesse costurado aqui com filamentos de proteína uma célula a outra, né? Dá até para ver aqui, né, como se fosse uma costura grosseira. Então, quando o objetivo da membrana de uma célula é ficar em íntimo contato com a membrana da célula vizinha, bem presa a ela, tá? Então, ela faz esse desmossomo. Tá bom? Esse conjunto de fibras aí que vai amarrar lateralmente. Sheila, dá um exemplo para mim de uma situação em que a célula faça isso. Quando se trata de... acho que não fala, que deve falar mais abaixo. Quando se trata de epitélio, né, de superfície, em que as células querem fazer uma barreira a entrada de antígenos, a entrada de, sei lá, de agentes químicos, agentes físicos, como ultravioleta. Então, as células, elas querem ficar muito presas umas às outras, fazendo um paredão. Né? Não pode ter espaço entre uma ou outra que permita a entrada, né, de uma bactéria, por exemplo, por esse vãozinho entre uma célula e outra. Então, elas se amarram lateralmente. Então, as células de epitélio têm essa intenção, tá? Então, elas se prendem fortemente umas nas outras por meio dos desmossomos. Ok, aqui já começam, então, os exercícios. Então, faltava só falar um pouquinho dessas duas diferenciações aí, microvelocidades e desmossomos, e passamos, então, para os exercícios. Como são duas aulas do assunto, então vai ter um pouquinho mais de exercício. A primeira aula se referindo à estrutura, né? Então vamos lá, vamos recordar. Aqui nós temos um esquema de corte de membrana plasmática e ele quer saber um pouquinho o que representa este número 1 aqui e depois o número 2. Então vamos lá, força um pouquinho a memória. O que representa o número 1? Tudo isso aqui. Na verdade, está se referindo mais a esse aqui, ó. Essa bolinha azul com a perninha amarela. Que nome que eu dou para isso? Pessoal, vocês já viram membrana plasmática no fundamental. Tá vendo de novo? Como chama isso? Bicamada lipídica, não é? Não é uma dupla camada de lipídios? Olha, isso aqui simboliza na membrana o lipídio, bicamada lipídica, certo? Bom, mas o que é esse número 2 que está grudado tanto na cabeça do lipídio quanto na cabeça da proteína? Nós vimos na aula passada. Este talvez você não tenha visto no fundamental, mas nós falamos na aula passada. Como chama esse? Alguém lembra? Glicocálix. Sheila, eu acabei de voltar. Que página é essa? Nós estamos na página 26, fazendo os exercícios sobre membrana plasmática. Tá? Já terminei todo o conteúdo de membrana, então estou finalizando agora com os exercícios. Bom, o glicocálix, né, tem esse nome glico, porque tem
ele é constituído de glicose, basicamente, de carboidratos, ligados ou à cabeça do lipídio ou à proteína, né? E aquela camada que confere à membrana plasmática especificidade. Então, na aula passada que eu falei sobre transplante, quando eu falei sobre a mulher grávida que precisa ficar imunodeficiente para que, né, os anticorpos dela não percebam que o feto tem um glicocálix diferente. Enfim, o glicocálix é o que dá especificidade à membrana. Beleza. Vamos lá a partes mais específicas. Número 3 indica o que na membrana? Isso aqui está simbolizando o que na membrana? Que elemento? Proteína. Proteína integral. Proteína. Tá? Na apostila ele vai falar um pouco se ela é intrínseca, extrínseca. Não é importante isso. Tá? Precisa saber que tem proteína na membrana. E o número 4, né, representa uma parte do glicocálix, então é um carboidrato. O carboidrato e vai constituir o glicocálix. E esse símbolozinho aqui é o lipídio, certo? A cabecinha de fósforo, né? E as perninhas aqui, as caudas. Cabeça polar, cauda apolar. Esse é o fosfolipídio. Ok? Então, primeira questão aqui feita. Página 27, questão 2. Vamos lá para a segunda questão. O esquema de membrana plasmática a seguir dá ênfase à presença de proteínas de vários tipos. Aquilo que eu falei, intrínseca, extrínseca, né? Deu o nome das proteínas, né? Então, é isso que ele está querendo saber. Se é intrínseca, extrínseca. Intrínseca também pode ser chamada de integral, tá certo? Então, não é um exercício que vale a pena fazer. Então, não vou fazer com vocês, tá? Mas só rapidamente. Essa daqui seria uma proteína intrínseca ou integral, porque ela vai de ponta a ponta na membrana. Essa daqui já seria extrínseca, porque ela tá mais para fora, né? Então, tudo que é in é mais para dentro, ex, né? Para fora. Essa aqui também seria extrínseca e a 4 também seria extrínseca, tá bom? Mas não vou nem responder aqui, não vale a pena. Vamos lá para a questão 3. Qual a função das bicamadas lipídicas na membrana plasmática? E depois a mesma questão com a importância da cauda hidrofóbica dos lipídios. Então, né, das bicapas ou bicamadas lipídicas, né? Para que vai servir essa bicamada? O que vai acontecer, melhor dizendo, por meio delas? A bicamada lipídica é responsável pela difusão simples. O que é isso? Ou seja, transporte de soluto apolar, tá certo? Pelo lipídio que passa coisas apolares. O que passa por dentro da proteína? O que for polar, o que for iônico, tá? Qual a importância da cauda hidrofóbica do lipídio? Por que existe aquela caudinha aqui, ó? O propósito da cauda, né, é manter a estrutura da membrana, de modo que ela fique com essa configuração apolar por dentro e polar para, né, o meio externo e meio interno, na superfície polar. Então, as caudas lipídicas garantem a formação de um meio apolar.
né? Aí, de modo que apenas as superfícies vão ser polares por causa da cabeça, né, de fósforo, tá bom? As caudas lipídicas garantem a formação de um meio apolar que mantém a estrutura da membrana. Então, por que a membrana tem esta arquitetura? Por causa dessas duas caudas assim, com a cabecinha polar para fora. Tá? Isso que vai manter essa arquitetura aí da membrana. Perfeito? Os 3 exercícios dessa aula de estrutura de membrana, vamos aos exercícios de transporte através da membrana, que são os mais importantes, tá? Página 28, tem 4 exercícios sobre o assunto. E eu tenho uma musiquinha, né? Vou apresentar aqui para vocês, que é sobre o transporte, né? Ela tem o propósito de nos ajudar também, né, a lembrar o que é difusão, o que é osmose, se o transporte é passivo, o que é isso, ativo, o que é isso. Então, a musiquinha é uma forma mais fácil, né, de se gravar um conteúdo. Não é uma composição minha, tá bom? Mas ela é muito bonitinha e ela diz muita coisa. Então, daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês, tá? Beleza, vamos lá para o segundo bloco de exercícios. Desculpe. O esquema a seguir mostra moléculas de O2 e CO2 atravessando a membrana plasmática. Quais as características desse transporte? Então, bom, em primeiro lugar, nós temos que identificar que transporte que é esse, né? Para depois falar das características dele. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar. O2 e CO2, é soluto ou é solvente? Quem responde aí para mim? Soluto ou solvente? Solvente. Não escutei, desculpa. Solvente. Solvente é o que dissolve. A água é então é soluto. dissolve. A água é solvente. Então soluto. O2 e CO2 são solutos. Perfeito? Então, eu estou me referindo ao transporte de um soluto. Ok? Que está indo de que lado para que lado? Olha a seta. Do meio mais concentrado, que a gente chama de hipertônico, para o menos concentrado, que é o hipotônico. Transporte de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Outra coisa, através do lipídio. Que tipo de transporte que é esse? Se é soluto, é difusão. Se é o mais concentrado para o menos concentrado, reforça, difusão. Se é pelo lipídio, difusão simples. Simples. Tem que olhar na imagem e tirar dela esses elementos. Trata-se de uma difusão simples, né? Que é um tipo de transporte passivo, não gasta energia, tá? E quais são as características? Aí a gente entende, né? Aí a gente consegue explicar. Porque se trata do transporte de um soluto, do meio mais concentrado para o menos concentrado, por meio dos lipídios. Tá? Então, trata-se de um transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia, do tipo difusão simples. Nossa, Sheila, eu tenho que falar tudo isso? Tem que falar tudo isso, tá bom? Sem gasto de energia, por isso que é passivo, do tipo difusão simples, porque o soluto vai do meio hipertônico para o hipotônico
tônico através dos lipídios. Perfeito? Ano que vem, ó, vamos usar isso pra caramba, hein? O tempo todo. Então, falou difusão simples, tem que vir tudo isso na minha cabeça. É gratuito, porque ele é passivo, passa pelo lipídio, do mais concentrado para o menos concentrado, é um soluto, tem que ser tudo automático, tem que vir tudo isso na minha cabeça, todo esse conceito, toda essa definição. Por isso que o primeiro ano é tão importante, porque é onde a gente aprende os conceitos fundamentais da biologia, para depois no segundo ano sair aplicando. Beleza? Vamos lá para o próximo exercício. Também é relacionado a transporte, eu vou ter que apagar aqui, senão ele fica por cima. Nos esquemas a seguir estão representados dois tipos de transporte através da membrana. Dê a característica de ambos, né? Também precisa dizer qual tipo de transporte. Veja, primeiro eu tenho aqui, na primeira situação, eu tenho uma proteína, aliás, eu tenho glicose, tá? Glicose é o quê? Vamos começar por aí. Soluto, solvente. Soluto. Luto, é. Soluto. Solvente que dissolve. A água é solvente. A água é sempre solvente, ela é solvente universal, fala, né? O resto é soluto. Glicose é soluto. Então, eu tenho um soluto. Beleza. Soluto é difusão. Que vai de onde tem mais para onde tem menos. Legal, difusão mesmo. Mas está passando pela proteína. Ah, é? Então, é a difusão facilitada. Beleza? Soluto é difusão. Soluto de onde tem mais para onde tem menos é difusão. Beleza? Um tipo de transporte passivo, sem gasto energético. Pela proteína. Ah, então é a difusão do tipo facilitada. Então não adianta falar, ai, transporte passivo. Muito pouco. Também não adianta falar assim, ai, difusão. Ué, facilitada ou simples? Você tem que dizer tudo isso aqui. Então, na primeira situação aqui, a gente tem um caso de difusão facilitada. Ele quer as características. Por que é uma difusão facilitada? Porque é um transporte de soluto do meio hipertônico para o hipotônico através das proteínas. Joia? Mas e na situação número 2? Primeiro, água, solvente. Falou em solvente, já não é mais difusão, é osmose. Perfeito? Olha, é de onde tem mais água para onde tem menos água, mas aqui a ideia é, né, que a água ela vá para o meio mais concentrado a fim de diluir, né? Então, nós vamos ter aqui a água, né, passando por aqui pelo lipídio, tá? Então, a água é difusão simples. Então, vamos lá? Difusão, não, desculpa, gente. Nada de difusão. Osmose, né? Transporte de solvente, né? Do meio menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto de energia, afinal, é um transporte passivo, né? Dá para dizer isso aqui também, ó. Sem gasto de energia. Os dois são transporte passivo. Então, tanto em um quanto o outro não gasta energia, beleza? A água vai entrar e ele é um soluto, aliás, é um solvente, ela entra no intuito de dissolver o que está lá dentro, então ela vai
né, do meio mais concentrado, aliás, do menos concentrado. O menos concentrado é o mais diluído. Quer dizer, Sheila, é menos concentrado, mas por que tem mais água aqui? Porque o menos concentrado é o mais diluído. Então, do mais diluído para o mais concentrado. Então, a água vai fluir para cá para dissolver. Certinho? Vamos lá, questão número 3. Quais as características do tipo de transporte esquematizado a seguir? De novo, para você, antes de falar características, tem que saber que tipo de transporte que é esse, né? Vamos ver, o que está passando primeiro? Sódio e potássio. Ah, tá, então não pode ser osmose. Não, não pode, porque é solúvel. Tudo bem? Certo, mas de onde está indo? Olha, aqui desse lado externo está cheio de sódio, né? Então o sódio ele tenderia a entrar. Mas não é isso que a imagem está mostrando. Está mostrando que o sódio está saindo. Ele está fazendo o contrário. Ou seja, já tem um monte de sódio lá fora, mas a célula não quer nada. Está jogando mais ainda. Aqui dentro já tem um montão de potássio. No entanto, o que a célula está fazendo, ela está trazendo ainda mais. Então, ela quer tudo. E se eu falo de tudo ou nada, que transporte que é esse? Que envolve, inclusive, energia, ATP. Transporte ativo. Tá? A gasto de energia para retirar sódio e absorver potássio. Já tem um monte dentro, mas eu quero tudo. Né? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó, só para lembrar. Tudo ou nada. Tá certo? O transporte ativo é o extremo. Ou tudo ou nada. Então, ela não quer nada de sódio, mas ela quer tudo de potássio. Tá certo? E é contra o gradiente de concentração. O gradiente de concentração é o padrão normal. Qual o padrão normal? A tendência normal seria sair, já que tem muito aqui dentro, para igualar. Mas ele não quer ir a favor do gradiente de concentração. Ele não quer nesse sentido, ele vai contra o gradiente de concentração, vai no sentido oposto. Tá bom? Vamos lá para mais uma questão, para a gente terminar esse assunto. Aqui, questão 4. Olha lá. Aqui já é sobre modificações na membrana. O esquema simplificado a seguir mostra duas células adjacentes, então tem a célula A, célula B, do revestimento intestinal. Olha, já deu a dica, né? Faz parte do intestino. Nele estão indicados um tipo de transporte, que é o número 2, e duas diferenciações de membrana, que são 1 e 3. Aqui é um tipo de diferenciação, aqui outro tipo de diferenciação. E ele quer saber o nome de tudo isso aqui. Qual o nome do transporte, que é o 2, qual é o nome das modificações de membrana. Vamos primeiro às modificações de membrana. Que nome que eu dou para essa modificação que parece ter um monte de dedinho na superfície da célula? Microvelocidades. Joia? Microvelocidades. Eu vou botar mais aqui para o alto, porque agora eu vou baixar a tela e isso vai andar. Assim não fica tão ruim. Aí, ó. Um pouquinho para cima. E fora aqui ainda. Ixi, agora ficou fora de tudo, né? Agora mudei até o assunto da apostila. Caramba, vamos consertar. Aí.
Aí, agora ficou do jeitinho bonito, né? Então, aqui são as microvilosidades. Vamos lá. Bom, vamos deixar o transporte para depois. Como chama esse tipo de modificação em que uma célula se amarra do lado, costura na outra? Aquele nome, aquela palavrinha chata, mas não tem como escapar dela. Desmossomos. Né? É o nome dessa estrutura aqui, prende lateralmente. Como é um epitélio, tanto de absorção, então tem que ter microvilosidade, mas tem que ter junção lateral. E 2 é um tipo de transporte. Veja que tem alguma coisa sendo empurrada para dentro, né? Não é a célula que está fazendo pseudópodes, mas é essa matéria-prima que está sendo empurrada para dentro e, consequentemente, englobada. Então, este processo aqui é a pinocitose. Pinocitose, que é o processo de englobamento de uma partícula líquida. Essa partícula ela é forçada para dentro da membrana e fica aqui, então, englobada e posteriormente será digerida. Ok, terminei então o último exercício deste conteúdo. Vou deixar aqui algumas atividades adicionais para vocês, tá? Para vocês fazerem tanto no que se refere à estrutura de membrana, porque é importante assimilar o nome das estruturas de membrana, como também na questão dos transportes. Deixa eu ver, essa aqui é clássica. Então, anotem aí que atividades vocês devem fazer para exercitar esse conteúdo. Exercícios 38, 45, 46, 47, 48. Deixa eu ver se tem algum. Aqui o 54. Pronto. 54 já é um pouquinho diferente. Não parece, mas é. Tá bom? Então, peguei aqui bem salteado, desde exercícios que se tratam de estrutura de membrana, quanto dos vários tipos de transporte. Difusão simples, facilitada, osmose, transporte ativo, que mais? Pinocitose, fagocitose, exocitose, tem um pouco de tudo aqui, tá bom? E como tinha prometido, né? Falei que eu ia cantar uma musiquinha, então vamos lá, deixa eu só achar ela aqui para projetar para vocês. A letra, assim vocês acompanham comigo. Essa musiquinha, ela... Cadê? Não é os monstros. Aqui. Ela foi intitulada pelo professor que a criou, né? Que é um colega meu, foi um colega meu de trabalho por muito tempo. E aí ele compartilhou essa preciosidade comigo. É uma paródia de uma música popular brasileira clássica, antiga, tá? Antiga, né? Não é nem da minha época, mas ela é clássica. Então, se falar em termos de música popular brasileira, né? Fica até sem graça você dizer, eu não sei cantar Garota de Ipanema. Poxa vida, você é brasileiro, cara. Você é quase que um segundo hino nacional desse país, né? Ou, por exemplo, essa que eu vou cantar agora, que o nome da música original é Trem das 11. Então, acho que você já ouviu aí em algum momento um trechinho dela. Se não, você pode pesquisar aí e conhecer essa música que vale muito a pena. Então, ela assim, na letra original, ela cantar um trechinho aqui. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Já ouviu?
Espero que Eu sim. acho que já. Já, Parece famoso. Eu já ouvi, já. isso é clássica. Mas este professor colega meu fez um espetáculo em cima dessa música aqui, criando então uma paródia que nos auxilia a compreender os transportes, né? E por isso ele deu o nome a essa paródia de Transporte das 11. Então vamos lá ver como é que ficou isso aqui na versão da biologia. Vou botar a letrinha aqui para vocês acompanharem comigo, né? Então ficou assim, ó. Se para transportar a célula gasta ATP, é ativo amor, não vai esquecer. Lembra? O que é o transporte ativo? Gasta ATP. Então, se para transportar a célula gasta ATP, é ativo amor, não vai esquecer. Olha, que exemplo fácil, bomba de sódio e potássio, que leva íons de um lado, menos para o mais concentrado. Dá uma pausa aí comigo, olha só. Não é o exemplo clássico do transporte ativo, a bomba de sódio e potássio, aquela que a célula parece que odeia o sódio, mas ama o potássio, não é? Que leva íons de um lado, menos para o mais concentrado, porque o natural seria de onde tem mais para onde tem menos, mas é contrário. Por quê? Porque mesmo ela tendo um montão de potássio, ela continua querendo potássio. Não é assim? Né? Mas mesmo tendo pouco sódio, ela está jogando fora porque é tudo ou nada. Né? Então, exemplo fácil, clássico de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. E depois fica assim, e o passivo mulher é outra coisa, ATP não é necessário gastar. Exemplo único, osmose e difusão para lembrar isso que é transportar. Daí dá até para fazer aquele quais, caricundum, que é próprio da música, né? Enfim, e o passivo, o que é? Não gasta ATP, contrário do ativo, né? Embora é exemplo único, né? Na verdade não é único, né? Estamos vendo que não é único, são dois. Mas é porque na letra original ele fala sou filho único. Então, para fazer o trocadilho aí, né? Osmose e difusão, tá? Falou de transporte passivo, osmose e difusão. Muito embora a gente viu que difusão tem duas modalidades, simples, pelo lipídio, e facilitada pela proteína. Joia? Vamos uma geral aqui sem pausas e sem explicações no meio da música? Então fica assim, ó. Se para transportar a célula gasta ATP, é ativo amor, não vai esquecer. Olha que exemplo fácil, bomba de sódio e potássio, que leva íons de um lado, menos para o mais concentrado. E o passivo mulher é outra coisa, ATP não é necessário gastar. Exemplo único, osmose e difusão para lembrar isso que é transportar. Lindo, né? Eu deliro com essas coisinhas aqui lindas, né? Aqui. Muito bom. Muito legal, né? Ficou show aqui a versão. Para a gente lembrar, frisando o conceito de transporte passivo, o conceito de transporte ativo. Exemplo de ativo, bomba de sódio e potássio. Exemplo de passivo, osmose, difusão. Diferença básica entre os dois, osmose, soluto. Aliás, osmose, solvente, líquido. Difusão, soluto, sólido ou gases. Fechou? Beleza? Depois eu deixo a letrinha lá no grupo de vocês também, se vocês quiserem cantar um pouquinho mais, ajudar a gravar aí este conteúdo. Então, fechamos aqui nossa primeira aula dentro desse assunto, né? Vamos já para o assunto da segunda aula. Bom, já trabalhei com vocês, né? Entrei na apostila 5 e comecei a trabalhar o conteúdo dela de trás para frente, porque foi assim
a estratégia que eu achei mais apropriada. Então, fizemos da frente C a aula de anelídeos e da frente B 2 aulas que foram as de estrutura de membrana e transporte através da membrana. Então, agora, né, acho que nada mais justo a gente ir para uma aulinha da frente A, não é mesmo? Então, eu vou lá para a primeira aula da frente A, que é sobre gimnospermas. E aqui cabe uma revisãozinha, porque na apostila passada a gente estudou, né? Primeiro eu dei um panorama geral para vocês, dos 4 grupos vegetais que vamos estudar: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E na apostila passada estudamos os 2 primeiros grupos, briófitas e pteridófitas. Então agora é a vez das gimnospermas. E depois, na sequência, né, vamos estudar as angiospermas, tá bom? Finalizando os 4 grupos vegetais. Então, assim como o reino animal é dividido em categorias chamadas filos, e aí nós estamos estudando lá na frente esses filos, né? Já estamos no filo dos anelídeos, já estamos bem adiantado, por sinal. O reino vegetal, ele é dividido em 4 partes, que aqui nós não chamamos de filos, chamamos de divisões, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As 2 primeiras já foram estudadas na outra apostila. Vamos agora, então, para as gimnospermas. Então, vamos comigo lá Vou voltar para o Planeta Bio, vou voltar a utilizar o material do Planeta Bio, que ele tá assim, que ele é muito legal no sentido que ele não só ilustra, mas ele também dinamiza a aprendizagem, né? Então, com as animações e tudo mais. Então, vou aqui agora para a Biodiversidade 2, que tem um grupo das plantas, os grupos do reino vegetal. No slide que introduz o assunto, ele mostra aquele cladograma, porque a gente sempre trabalha pensando nos aspectos evolutivos, né? Então, do grupo mais simples para o mais evoluído. E a cada grupo percebendo o que o grupo anterior não tinha, que o grupo que eu estou estudando agora trouxe de novidade, né? Só para dar uma lembrada rápida. Briófita, que compreendem musgos principalmente, né? São plantas extremamente simples, que nem sequer têm raiz, caule e folha, né? Apenas estruturas que lembram esses órgãos, né? Então, nós temos o cauloide, filóide e rizoide. Briófitas não têm vasos que transportam seiva, então isso tem a ver com a implicação do pequeno tamanho dessas plantas, e tem uma reprodução completamente dependente da água, porque é a água que empurra o gameta masculino, né, chamado de anterozoide, ao encontro do feminino. Beleza? Quando estudamos as pteridófitas, já estudamos que neste grupo estão as samambaias, avencas, as cicas, então um grupo bem diversificado de plantas, o principal representante é a samambaia, e são plantas que já possuem raiz, caule e folha. Pelo menos, como eu costumo brincar, o kit básico, né, de uma planta, raiz, caule e folha. Então, já é uma aquisição evolutiva importante. Fora isso, as pteridófitas já apresentam vasos condutores de seiva, que chamados de xilema e floema, que aparece aqui, né? Por isso também elas são chamadas de traqueófitas, plantas que têm vasos que transportam seiva. E isso impactou no maior tamanho desta planta, discutimos isso, né, na apostila passada, ok? Mas que são plantas que, assim como as briófitas, também dependem da água para a reprodução. Então, o gameta só masculino consegue encontrar o feminino por meio da água. Isso justifica porque que essas plantas vivem em ambiente úmido, né? Como, por exemplo, elas imperam nas florestas tropicais, né? Grande quantidade, uma grande biodiversidade dessas plantas nesse ambiente bem propício, porque é bem úmido. Perfeito? Esses dois grupos aqui são criptógamas, quer dizer que a gente não vê o genital, o órgão reprodutor, né? Existe, tá lá, só que só se você der uma ampliação que você enxerga.
Porque não dá para bater o olho na planta e falar, ah, essa aqui é fêmea, essa aqui é macho. Não dá para ver o genital. Então, cripto, escondido, gamos, se refere à estrutura produtora de gametas. Então, criptógama quer dizer que o genital está escondidinho. Mas agora nós vamos estudar as gimnospermas, que são plantas fanerógamas. É o contrário. Faneros mostra, né? Então, o genital tá visível, vai dar para bater o olho na planta e falar, olha, essa aqui é macho, essa daqui é fêmea. Você vai dizer, ah, Sheila, nunca reparei nessas coisas. Mas você vai começar a reparar, porque eu vou te explicar direitinho o que é o genital de uma planta. Então, você vai conseguir identificar facilmente aí no seu dia a dia, né, olhando para uma gimnosperma, né, no caso das gimnospermas, o principal representante desse grupo são os pinheiros, tá? Então vai dar para você olhar para um pinheirinho e saber se ele é menino ou menina, né? Se ele é macho ou fêmea. Claro que algumas espécies, né, vão ter os dois genitais, são, como nós diríamos, hermafroditas, né? Ou monóicos, tem os dois sexos na mesma planta, né? Isso acontece aqui também. Mas vai dar para enxergar o genital, tá bom? Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, já tem esse genital visível, aparente, tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual que é. Que mais? Bom, as pteridófitas foi o primeiro grupo a ter vaso condutor de seiva. Isso significa que todos os demais vão ter também. Então, vasculares ou traqueófitas, todas a partir de gimnosperma, porque foi uma aquisição fantástica, né? Então, ela não vai desaparecer desse contexto, não. Ela permanece, todas a partir de agora serão vasculares, tá bom? A gimnosperma, além do kit básico, né, da planta, raiz, caule e folha, ela vai apresentar também o quê? Semente. Perfeito? Então, veja que ela já tem uma estrutura a mais, né? Pteridófita, só raiz, caule e folha. Gimnosperma, além desses três, traz a novidade aí da semente. Por isso que a gente vai chamar essa gimnosperma de espermatófita. Fito, planta, esperma tem a ver com semente. A palavra esperma, eu sei que muitas vezes que a gente lembra lá de esperma, espermatozoide, tá, mas no contexto animal tem um sentido, no contexto vegetal é outro sentido, tá? Então, esperma significa semente. Então, espermatófita é uma planta que produz semente. Então, é o primeiro grupo de planta a ter semente, Sheila? Isso mesmo. Sheila, mas o que exatamente é a semente? É o filho, né? É o embrião da planta protegido dentro de um casulo. Dá para comparar muito bem a semente a um feto, né? Dentro do útero. Então, você vai ter uma planta em miniatura, um embriãozinho ali crescendo, desenvolvendo, envolto por um casulo que tem, além de proteção em torno, que vai ser a casca da semente, tem lá dentro algo fundamental para quem está vivo: comida. Não é o feto estar ali dentro do útero, protegido, legal, mas fora isso ele está comendo, né? Comendo, respirando. O mesmo acontece aqui na semente. Eu tenho uma planta, um embrião de planta, né? Que está envolto numa casca protetora, mas ali dentro tem nutriente para ele. Tanto é verdade que a semente tem nutriente que a gente se alimenta delas, né? A gente só come coisas que fornecem nutrientes para a gente. Então, por que você come arroz, feijão, ervilha, que são sementes? Bom, ali dentro tem um embrião de planta, certo? Mas ali tem nutriente que deveria ser para aquele embrião, no entanto, você tomou para si. Então, eu questiono aqui um pouquinho, né, os veganos, que, não, nada contra, né? Cada um tem a sua escolha, a sua preferência alimentar.
Mas às vezes o argumento do vegano é meio furado, né? Porque ele fala assim, é porque eu não como carne, porque eu tenho tanta dó do bichinho que tem que morrer para eu comer. Aí eu pergunto pro cara, mas da planta você não tem dó? Porque você está comendo a planta. E você está matando a planta para comer. Aí você não tem dó. Né? Então fica meio furado esse argumento, né? Eu falo, poxa vida, eu tenho dó das plantas, mas acima do sentimento vem a necessidade de alimento, e tudo que existe aqui nos foi dado como alimento, né? Então, faz parte do ciclo natural, né? Como é que a gente vai falar assim, não, agora, né, não dá pra gente falar assim, bom, decidi que não vou comer mais nada agora para não matar ninguém, né? Bom, então não dá, né? Aí você morre, porque você não se mantém, né? Então, não tem muito argumento, esse argumento não cola. Pelo menos para mim, não cola. Tudo bem, pessoal? Então, os gimnospermas são as plantas que trazem a novidade da presença da semente. As gimnospermas, como eu falei que elas são fanerógamas, né? Então ela vai ter um genital visível. Sheila, pelo amor de Deus, mata a minha curiosidade. Me explica quem que é o genital visível da gimnosperma e como é que eu vou olhar para um pinheiro saber se ele é macho ou fêmea, né? Bom, o genital visível do pinheiro é a pinha. Sabe aquela que você talvez use aí na sua casa como decoração de Natal? A pinha. A pinha é o genital. Espinha, né? Caramba, Sheila, não fazia ideia. Então, né? Veja só onde você está botando tua mão. Mas é o genital da planta. Então, a pinha. O que talvez você não tenha observado, reparado, é que existem pinhas de formatos diferentes. Aquela que a gente usa mais na decoração, que é mais arredondadinha, é a feminina. Então, aquele é o genital feminino, tá? A pinha masculina, ela parece uma bananinha, ela é comprida e tortinha, assim, ó. Então, essa não se usa na decoração, então talvez essa você não tenha visto, observado. Mas se você olhar para um pinheiro que tá ali com a pinha, você vai observar que tem diferença no formato das pinhas. Então, essa que é mais redondinha é o genital feminino, né? E essa que é mais compridinha é o genital masculino, tá bom? Então, vamos lá mergulhar fundo no estudo das gimnospermas. Tá? Então, nós temos aqui, dentro deste grupo, pinheiro, olha o pinheirinho aqui. Aqui no Brasil, que a gente chama de pinheiro do Paraná, as araucárias. A gente fala do Paraná porque é uma planta bem comum nesta região. Ginkgo biloba, talvez você já deve ter ouvido falar de algumas propriedades medicinais, tá? Então, é também uma gimnosperma. E a cica, né? A cica é uma gimnosperma muito comum nos jardins, né? Ela é assim, uma decoração, uma planta decorativa de jardim, né? Muito bonita, por sinal, eu acho, né? Eu adoro plantas. Então, aqui, todas essas aqui, mas particularmente pinheiro e araucária, elas também são denominadas coníferas, justamente porque essa pinha, ela tem uma forma de cone, tá bom? Então, coníferas são plantas que, né, formam cones. Então, quando a gente fala, por exemplo, do bioma taiga, o bioma taiga é uma floresta de coníferas. O que é isso? Né? Pinheiros que têm uma estrutura que parece um cone, que é a pinha. E a novidade é que a pinha é o genital da planta. Tá certo? Vamos lá, dar uma olhada nessa estrutura. Bom, aqui nós temos as sequoias. Você já ouviu falar de sequoia? A sequoia é considerada a maior árvore do mundo. Olha o tamanho aqui, né? Só para dar uma ideia da base dessa árvore, né? Perto, aqui, claro, são crianças, mas ainda assim, pessoal, mesmo que fosse um adulto, né? Olha, não chega nem no início da árvore. Olha a grossura, olha o tamanho disso aqui, a espessura disso. E pela espessura dá para ter uma ideia do tamanho dessa árvore. Se você quiser depois dar uma pesquisada em fotos de sequoia, você vai ver. É uma planta
famosa porque aí, ó, chegam a mais de 100 metros de altura, né? Olha lá, superiores a 100 metros, podem atingir alturas superiores a 100 metros e podem atingir 12 metros de diâmetro. Olha que loucura, gente. Quantas pessoas seriam necessárias para dar a volta aí? Uma porção, né? 12 metros de diâmetro por mais de 100 de altura. Quer dizer, você olha que perde de vista. Então, a sequoia também é um exemplo de gimnosperma. Vamos mais às características. Bom, estas eu já falei, então mais para pontuar aqui. Toda gimnosperma é traqueófita ou vascular, porque mantém a presença dos vasos condutores, característica trazida lá pelas pteridófitas. O que mais? A novidade. São plantas espermatófitas, produtoras de semente, tá aqui então a grande novidade, além de raiz, caule e folha, tem semente. São as primeiras fanerógamas, ou seja, que têm órgãos reprodutores visíveis, já expliquei que é a pinha. Fora isso, olha mais outra novidade. É o primeiro grupo de plantas que vai ter grão de pólen. Com certeza você já ouviu falar de grão de pólen, de polinização, que é o processo em que o pólen é levado de uma planta para outra para fecundar, certo? Pois é, mas não tinha esse tal de pólen nem na briófita, nem na pteridófita. Por que que agora tem? Isso tem a ver com a independência, escuta bem que isso é importante, independência da água para a reprodução. Olha só, briófitas e pteridófitas, a água vai empurrar o anterozoide em direção à oosfera, que é o gameta, para fecundar. Então, os dois primeiros grupos de plantas dependem da água para o encontro dos gametas. No entanto, tá? Neste grupo aqui, o gameta vai ser produzido por esse grão de pólen. Então, veja, o gameta não é o grão de pólen, mas ele vai estar dentro desse grão de pólen. E como que esse grão de pólen chega até o genital feminino? No caso das gimnospermas aqui, será pelo vento, tá bom? Toda gimnosperma tem reprodução por vento. Tá? Depois, lá nas angiospermas, a gente vai ver que o negócio vai sofisticar. Né? Então, é inseto que leva de cá, de lá o pólen, mas na gimno é pelo vento. Então, é uma polinização pelo vento. Isso significa que não precisa mais de água para fecundar, tá certo? Tá, aqui dá muita conversa, dá muita discussão, que vale a pena ser falada, porque ela é cobrada, tá? Então, fica esperto com isso. Vamos dizer, entre aspas, qual é o problema de depender da água para a reprodução? O problema, entre aspas, é que a planta fica limitada, porque ela só pode crescer em ambiente úmido onde tem água. Entende? Uma espécie que não precisa da água para reprodução pode crescer em qualquer lugar. Claro, não estou dizendo que ela não precisa de água nunca, né? Toda planta precisa ser regada, mas ela não vai precisar da água para se reproduzir. Fica mais fácil entender o que eu estou querendo dizer quando a gente faz o comparativo com o reino animal. Olha só, peixe vive dentro da água e se reproduz dentro da água, assim como o anfíbio. O anfíbio conquistou o ambiente terrestre, legal. Ele dá as voltas dele lá para o ambiente terrestre, mas na hora de se reproduzir, ele é obrigado a ir para a água. Por quê? Porque não tem outro jeito para ele, fecundação externa, precisa da água. E isso faz com que a espécie dos anfíbios fique muito reduzida a certos ambientes, concordam comigo? Só onde vai ter ambiente úmido com água é que o anfíbio vai poder estar presente. Imagina um anfíbio em pleno deserto? Não vai dar certo. Agora, os répteis já não precisam mais de água para reprodução, porque a fecundação é interna, não é? Então, quer dizer que se tiver no ambiente úmido, se tiver na floresta, se tiver no deserto, tanto faz. Ele está de boa. Por quê? Porque ele não depende da água para a reprodução. Então, entenda,
tanto para um animal quanto para um vegetal. Não precisar da água para reprodução significa o quê? Expansão na ocupação territorial, né? Não tem, de certo modo, limite para ocupar o ambiente, porque eu não preciso mais água para me reproduzir. Então, tem mais opções de ambiente para crescer. Deu para entender, pessoal? Pegaram aí a ideia do porquê a independência da água para a reprodução é importante? Sim. Sim? Tá. Então, como eu já estou no meu limite de horário, só vou falar mais uma coisinha. Ainda fazendo um comparativo com os animais. Eu disse para vocês o seguinte, que o réptil, ele não precisa mais da água para reprodução, porque ele tem fecundação interna, não é isso? Vamos lá lembrar um pouquinho dessa história. O anfíbio macho, né, o sapinho macho, ele não tem o genital, ele não tem o pênis capaz de introduzir na fêmea e passar o gameta para ela. Não tem. Não tem. Ou seja, ele só tem uma opção. Ele tem que soltar o espermatozoide na água e torcer para esse espermatozoide encontrar com o óvulo, que também vai ser jogado na água. Fecundação externa. Beleza? Por que o réptil consegue fazer diferente? Porque os machos têm este órgão de cópula, que é introduzido na fêmea e permite a transferência do gameta dele para ela. Então, não precisa mais de água. Certo? E se eu disser para vocês que o grão de pólen vai ser parecido com o pênis? Vocês vão falar que eu sou louca? Mas é, tá? Porque dele vai crescer um tubo e esse tubo será introduzido no genital feminino, na parte feminina da planta, e é ele quem vai depositar o gameta masculino lá. Caramba, Sheila. Nossa, que coisa surpreendente. Quer dizer que as plantas são mais parecidas com os animais do que a gente imagina? Isso mesmo, tá bom? Então, estas plantas não precisam mais água para fecundação, porque o grão de pólen, ele vai ter um tubo similar a um pênis que vai fazer a transferência do seu gameta masculino para o genital feminino. Beleza? Bom, então amanhã temos mais uma aula, continuamos esse assunto, finalizamos aí então as gimnospermas. Então, espero vocês na aula de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sheila. Até.